Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, orando, clamando a Deus, dizendo ao Senhor que Ele é bom em todo o tempo, em todo lugar. O Senhor tem operado maravilhas. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por um novo dia, Senhor Deus, que é um presentear do Senhor para conosco. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa família. Te agradecemos pela nossa casa, nossa parentela. Te agradecemos, ó Deus, pelo alimento. Te agradecemos pelo trabalho, pelo ir e vir. O Senhor tem, Senhor Deus, cuidado de nós. E nós agradecemos ao Senhor pela luz do sol da manhã. Te agradecemos pelo respirar, pelo enxergar, pelo falar. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa também todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, com as mãos levantadas, ó Pai, clamando ao Senhor, ó Pai, e agradecendo do mesmo modo, ó Pai, porque, aleluia, a gratidão, Senhor Deus, é uma das melhores coisas, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, se apresentando diante do Senhor. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo. Abençoa a minha família, a família dos meus amados, também os nossos familiares. Esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na vida de cada um, fazendo resplandecer da Tua glória, Pai. Que seja um tempo de bênção, um tempo de transformação, um tempo, Senhor Deus, em que, aleluia, meus amados irmãos e irmãs, Pai, venham ver o Senhor agindo com poder e grande glória. Assim, Senhor Deus de Israel, que seja, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, na nossa estada na Tua presença. Quero, Senhor Deus, abençoar, ó Pai, aleluia, todos os meus amados irmãos, ó Pai, que têm, Senhor Deus, estado conosco, ó Pai, nessa manhã. Que dia após dia, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, aí ouvido a oração, orado junto com o pastor Carlos, tem clamado ao Senhor, tem sido uma bênção diante de Ti. Então continua, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do Teu melhor, ó Pai, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor Deus, nos alcança, Pai. Alcança, Senhor Deus, a vida de cada casamento, Senhor Deus, de cada, Pai, casal, Senhor Deus, de namorado, de noivos, ó Pai. Deus de Israel, o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando, conforme o Senhor abençoou desde o princípio, Pai. O casamento, Pai, é uma instituição feita pelo Senhor. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor Deus, os lares, ó Pai. Deus, abençoa aquele que tem clamado ao Senhor pelo pão cotidiano, Senhor Deus, aleluia, pela sua mesa farta, Senhor Deus. Deus de Israel, o Senhor é Deus que opera, Senhor Deus, tanto querer conforme efetuar. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para os Teus filhos e filhas, ó Pai, fazendo com que cresçam, Pai, na Tua graça e no Teu conhecimento. Que haja, Senhor Deus, vitória, Senhor Deus, na vida de cada um dos Seus. Que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fartura, Pai, que haja o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Pai amado, Pai querido, eu oro, Senhor Deus, clamando ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor esteja visitando aqueles que estão doentes, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que têm clamado ao Senhor pela sua vitória, clamado ao Senhor, ó Pai, Deus de Israel, pelo Teu socorro, ó Pai, pelas Tuas mãos potentes, pois vai dizer a Tua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor era no princípio, o Senhor continua sendo nos dias atuais. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, livra, Senhor Deus, aleluia, desse processo, Senhor Deus, difícil que Teus filhos têm passado. E dá oportunidade aos Teus filhos, ó Pai, de viverem, Senhor Deus, uma vida plena diante da Tua presença. Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, visitando os hospitais, ó Deus de Israel, os leitos, ó Pai, aleluia, aquele que está no coma, aquele que está no CTI, na UTI, que a Tua mão potente, Senhor Deus, possa alcançar, Senhor Deus, trazendo bênçãos, Senhor Deus, para cada um deles, cura, Senhor Deus, alcançando as famílias, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, assim eu te peço, assim, Senhor Deus, eu vejo, Senhor Deus,
que o Senhor tem prazer em abençoar. Então visita, Senhor Deus, meus amados irmãos, ó Pai, que tem passado por momentos dificílimos em relação a isso. Também, Senhor Deus, aqueles que estão em situação de rua, Senhor Deus, estende as tuas mãos potentes, ó Pai. Faça, Senhor Deus, com que cresçam, ó Pai, na tua graça, no teu conhecimento. Ó Deus, aqueles que estão nos asilos, ó Pai, centros de recuperações, ó Pai, orfanatos, aqueles que estão, Senhor Deus, nos manicômios, ó Pai, presídios, ó Pai, centros de recuperações, ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, têm clamado, Senhor Deus, se arrependido no seu coração em relação, Senhor Deus, a tantas coisas, e que o Senhor venha, Senhor Deus, colher, Senhor Deus, as suas orações, ó Pai, os seus pensamentos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, e dá oportunidade, Senhor Deus, de serem renovados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, pelo agir do Teu Santo, aleluia, ó Deus de Israel, santo nome. Assim, Pai amado, Pai querido, nós oramos, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, de um modo assim, sobrenatural, alcançar os Teus filhos e filhas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Eu oro também pedindo ao Senhor, ó Deus de Israel, que o Senhor venha visitar todos os nossos amados irmãos do grupo, de pastores, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar o grupo de pastores, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todas as lideranças das igrejas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, a localidade onde nós moramos, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, Pai amado, o Senhor é tremendo, amém? Então, conforme eu disse para os amados irmãos, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar lendo aí o texto bíblico de Números, capítulo 18 e 19, também Jó 22 e 23, Romanos 2 e 3, a data de hoje é 19/3/2025. Nós temos os cultos aqui sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, que vejamos o agir de Deus sobre as nossas vidas e que Ele venha fazer infinitamente mais em nome de Jesus. Amém? Números capítulo 18 e 19. Vamos estar aí buscando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Números capítulo 18 e também 19. Aleluia. Glórias a Deus. Quero contigo, então, vamos estar lendo aí. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo aos teus filhos, ou melhor dizendo, aos teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles cumprirão as tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles conforme vós, mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda. E o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar, e a tudo
que está dentro do véu. Nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Mas o Senhor, aleluia, disse o Senhor a Arão: eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto, aleluia, terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimento, e com todas as suas exposições pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão. Serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás. Todo homem, aleluia, comerá. Santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, deles comerá. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Todas as coisas consagradas em Israel será tua. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O que deles se houverem de resgatar, resgatarás da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, o primogênito da ovelha, o primogênito da cabra, não resgatarás. Santos são, o seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, e a carne dele será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito dos teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou o Senhor, aleluia. E a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. Amém? Então,
Versículo 25: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também farás aos levitas, dir-lhe-ás, que quando recebestes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão da eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e deles dareis oferta alçada ao Senhor, a Arão, o sacerdote. E de todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de todo o melhor deles, e a sua santa parte. Dir-lhes-á, pois, quando oferecendo ou oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e comereis em todo o lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém? Glórias a Deus. Vamos também ao capítulo 19. Amém? Capítulo 19, nós vamos fazer menção do capítulo 19 aí de Números. Amém? Capítulo 19 de Números, nós vamos ler também. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize-lhe, aleluia, aos filhos de Israel, que tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido, aleluia, posto o jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os olhos, aleluia, seus olhos, e o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, de isopo, de carmesim, e os lançará no meio do fogo, que queime, aleluia, a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e aleluia, o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo dos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo será. Aleluia, está nele ainda a imundície. Esta é a lei
quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo até 7 dias. Também todo o vaso aberto sobre o qual não houver pano atado será imundo, e todo aquele que sobre a face do campo tocar em algum morto pela manhã, ou outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Amém? Versículo 15. Também todo o vaso aberto sobre o qual não houver pano atado. Parece que estou voltando aqui, né? Vamos ao 17. Para um imundo, pois tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará esopo e molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre todas as pessoas que estiver ali, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu numa sepultura. E o limpo ao 3º e 7º dia aspergirá sobre o imundo, e o 7º dia o purificará, e levará as suas vestes, e banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o homem que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isso lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água da separação lavará suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que tocar o imundo também será, e a pessoa que tocar será imunda até a tarde. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los para nós estarmos indo ao próximo livro. Nós vamos estar fazendo aí menção daquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Paulo César, Deus esteja te abençoando aí, abençoando seu ministério. Que o Senhor seja contigo em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Romanos, né? Não, vamos a Jó primeiro. Jó, depois a gente vai a Romanos. Jó. Nós vamos estar aí buscando no livro de Jó, o capítulo 22 e 23 de Jó. Amém? 22 e 23 de Jó. Aleluia. Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo: porventura será um homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste os teus, aleluia, irmãos, e aos nus despojastes as vestes. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto revestiste o pão, aleluia, melhor dizendo, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços do órfão foram quebrados. E por isso que está cercado de laços, e te perturba, aleluia, um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e abundância de água que te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Se dizes
Que sabe Deus, porventura julgará ele através da escuridão? As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja? E passeia pelos círculos dos céus, porventura queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do teu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Dizia a Deus: retira-te de nós. E que foi o Todo-Poderoso nos fez. Contudo, ele encheu de bens as suas casas, mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, porquanto o nosso adversário foi destruído, mas o fogo consumiu o que restou deles. Apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se voltares ao Todo-Poderoso, será edificado, e se afastares da iniquidade da tua tenda, e deleitares o teu tesouro no pó, e o outro de Ofir, aleluia, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua pedra acumulada, porque então te deitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus, orarás a Ele e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinará algum negócio, e se-te-á firmes, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza das suas mãos. Amém? Quero convidá-los também para nós estarmos indo no capítulo 23, amém? 23 de Jó, nós vamos fazer menção. Glórias a Deus. E respondeu, porém, Jó, dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me entenderia. Ali o reto pleitaria com ele. Eu me livraria para sempre do meu juízo. Eu que, se me adianto ali, não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se encobre à direita, não desviso, não o diviso. Porém, ele sobe o meu caminho, provocando-me, ele serei como o ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei. As palavras da sua boca guardei mais, aleluia, do que a minha porção. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tenho consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo dele, porque dele
aleluia, macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem cobriu o meu rosto com a escuridão. Amém? Agora sim, nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Glórias a Deus. Vamos buscar ao Senhor, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero com você, nós estamos aí buscando. Não, nós já passamos de Atos dos Apóstolos, né? Agora nós vamos estar em Romanos, né? Romanos 2 e 3, amém? Romanos 2 e 3. Nós terminamos ontem o livro de Atos dos Apóstolos, Romanos 2 e 3. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Porquanto és inexcusáveis quando julgas um homem, quem quer que sejas, porque, aleluia, te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidais que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, aleluia, a saber, a vida eterna aos, aleluia, que com perseverança em fazer, aleluia, bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que, aleluia, Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu tens por sobrenome judeu, a resposta da lei, e tu glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu
que diz que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, e a tua circuncisão se torna incircuncisão, se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu. Aleluia, glórias a Deus, porque não é judeu o que exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, na letra, aleluia, no espírito, não na letra, cujo louvor, porém, aleluia, provém dos homens, mas de Deus. 29, novamente, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Amém? Romanos, capítulo 3. Nós vamos ao capítulo 3 de Romanos. Aleluia. Maravilhoso é Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, na sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Aleluia. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como um homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas pela minha mentira, aleluia, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador. E porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham os bens, a condenação desses é justa? Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Então não conhecerão o caminho da paz.
não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, os que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, todo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem, aleluia, a fé em Jesus Cristo. Onde está logo a vanglória? Excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém? Glórias a Deus. Euclides, meu amigo, um abração para ti aí, que Deus esteja te abençoando na data desse dia, abençoando toda a sua família, o seu Iro, o seu Lira, onde quer que você esteja, que Deus esteja aí guardando você e todos os seus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra, pelas orações. Abençoa, Senhor Deus, os meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, na data desse dia, operando, ó Pai, de um modo assim, sobrenatural, fazendo, Senhor Deus, com que cresçam na Tua presença, Senhor Deus, no Teu grande amor, ó Pai. Deus, no entrar, no sair, no ir e no vir, onde quer que estejam, ó Pai, que a Tua mão poderosa, Teus santos anjos, estejam acampados ao redor dos Teus filhos e filhas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos a todos meus amados irmãos e irmãs na data desse dia, que Deus esteja operando de um modo maravilhoso na vida de cada um de vocês. Fica com Deus, Deus abençoe.